Olá pessoal, no último vídeo nós falávamos sobre Duns Scotus e Roger Bacon, que vão trazer uma valorização maior da razão, ou seja, uma valorização das ciências humanas em relação às ciências espirituais. Hoje nós vamos falar de um outro filósofo que também vai dar um salto em relação a essa evolução do pensamento e também uma valorização cada vez maior da razão, que foi Guilherme de Ockham. Ele nasceu provavelmente em 1285 e ficou conhecido pelo nome de sua terra natal, Ockham, na Inglaterra, então Guilherme de Ockham. Porque na época era comum as pessoas serem associadas ao local de nascimento. Nós não temos muitos detalhes certos sobre sua vida não. Ele esteve em Paris e depois em Oxford, onde ele foi discípulo e depois opositor de Duns Scotus. A sua obra marcou a transição para o pensamento renascentista. Ele foi um defensor do pensamento leigo e da racionalidade, antecipando as tendências de secularização que marcaram os tempos modernos. Ou seja, o que é secularização, para quem não sabe? É exatamente o momento em que a gente tem uma certa autonomia da ciência em relação à religião. Em Oxford, Guilherme ele redigiu sua obra mais famosa, uma série de comentários sobre as sentenças do teólogo Pedro Lombardo. Nesses textos, ele expôs a essência de seu pensamento, que parte do pressuposto de que todo conhecimento racional tem base na lógica, de acordo com os dados proporcionados pelos sentidos. Como esses só conhecem indivíduos concretos, por exemplo, árvores, os conceitos universais não passam de meios linguísticos para expressar uma ideia e carecem de realidade física. Guilherme de Ockham ele foi defensor da intuição como ponto de partida para o conhecimento do universo. De certa forma, a gente pode dizer que levou às últimas consequências do pensamento de Duns Scotus. Um dos princípios que ele adotou ficou conhecido como a navalha de Ockham, muito famoso. Uma das formas de enunciar esse princípio é o seguinte, olha o que ele vai dizer. As entidades não devem ser multiplicadas além do necessário. Por quê? Porque a natureza é por si mesma econômica e não se multiplica em vão, né? Então, não se deve aplicar a um fenômeno nenhuma causa que não seja logicamente dedutível da experiência sensorial. Ou seja, a partir da sua experiência você vai tentar aplicar uma lógica. Você não vai ficar acrescentando hipóteses que partem de uma imaginação, por exemplo. Diante de qualquer fenômeno, coisa ou criatura a ser examinada, a gente tem que analisar em primeiro lugar as explicações mais simples e se essas se mostram insuficientes ou incorretas, só então se deve passar ao exame das explicações mais complexas. É o contrário do mundo de hoje, né? Onde a gente tem coisas que são evidentes e as pessoas buscam o conhecimento através das correntes de WhatsApp, de rede social ou do Google, né? E às vezes coisas que já estão comprovadas, as pessoas ficam aí alterando o que já está sedimentado, né? Então, não, ele é o contrário, ele fala, ó, se eu não tenho um conhecimento que está sedimentado, aí sim eu vou tentar buscar outras explicações mais complexas. Mas se eu consigo dar uma explicação simples para certas coisas, por que eu vou, como diz no dito popular, né, criar chifre em cabeça de cavalo, né? A navalha foi o instrumento lógico que ele usou para despojar qualquer tese de seus ornamentos absurdos ou de seus aspectos errôneos. Na verdade, Guilherme de Ockham ele não foi o primeiro a empregar esse princípio, mas inovou a empregar esse princípio como reação aos métodos predominantes na teologia e na filosofia da época. Ele usou a navalha para liquidar os universais da teoria do realismo, insistindo que uma explanação válida tem de ser baseada em fatos simples e observáveis, suplementada pela lógica, o que significa que não seria possível provar cientificamente a existência de Deus ou sua bondade, nem qualquer outro dogma da fé. Mas é importante a gente ressaltar que ele não duvidava da existência de Deus. Ele apenas considerava que não se podia provar a sua existência, porque, para fazê-lo, seria preciso recorrer a argumentos bastante complexos e difíceis de aceitar racionalmente. Os teólogos eles queriam uma prova científica de Deus, mas para ele, as ciências e a teologia têm objetos de estudo diferentes e requerem, por isso, métodos diferentes. É interessante como que ele já antecipa
uma reflexão que depois, mais tarde, Kant vai fazer na sua crítica da razão pura, né? Então o que acontece? Nesse momento, então, a gente vai ter, com Guilherme de Ockham, o início de uma separação entre razão e fé. Para Ockham, a teologia era uma coisa, matéria de revelação, e a ciência outra, matéria de descoberta. Concepções que não eram incompatíveis com os princípios da escolástica. Essa ideia levou algum tempo para se firmar, mas a ciência e a religião terminaram de fato seguindo seus próprios caminhos. Hoje, inclusive, a gente fala, muitos cientistas, o pessoal fala, o cara que é cientista é ateu. Não necessariamente, né? Mas é porque ele segue um caminho diferente da religião. Em grande parte, é disso que o pensamento moderno vai se tratar, da separação entre razão e fé, ou seja, entre filosofia e teologia, ou se vocês quiserem dizer também, entre ciências humanas e ciências espirituais. A reação provocada pelas ideias de Ockham obrigou-o a deixar Oxford antes do doutoramento em teologia, mudando-se para a cidade francesa de Avignon. Adversário do papado na discussão sobre o poder temporal da igreja, né, porque ele vai dizer exatamente, o poder temporal da igreja vai ser um objeto de questionamento, e a gente sabe que na Idade Média a igreja tinha um grande poder, né, principalmente em razão do feudalismo, ela também era dona de terras. Então, acabou que Ockham ele foi denunciado como herege pelo Papa João XXII e condenado. Ele se refugiou em Pisa, na Itália, mais tarde em Munique, na atual Alemanha, onde ele continuou seus ataques ao poder papal. Nessa época, ele redigiu diversos textos político-religiosos, abordou temas como a infalibilidade do Papa, ou seja, será que o Papa pode errar? Ele defendeu a tese de que a autoridade papal é limitada pelo direito natural e pela liberdade dos cristãos firmada nos evangelhos. Ele argumentou que um cristão não contraria os ensinamentos evangélicos ao se colocar ao lado do poder temporal em disputa com o Papa. E ele foi o primeiro filósofo a personificar o espírito da modernidade e pagou por essa ousadia, porque ele acabou sendo excomungado, mas ele manteve a mesma atitude diante dos papas que vieram depois de João XXII. Em seus últimos anos, Guilherme de Ockham ele se dedicou ao estudo e à meditação no convento de Munique, onde morreu vítima da peste negra, segundo se acredita, provavelmente em 1347. Ockham ele acentua a importância do singular com grande ênfase. Para ele, o universal, entendido pela mente, só existe na mente. Não existe como realidade separada, nem como realidade nas coisas singulares, das quais seria abstraído. Existe apenas como conceito da mente. Portanto, como nome mental daquilo que significa. Então, vamos lá naquela discussão dos universais que a gente falava antes, né? Os universais, eles se constituem apenas numa ciência de sinais e símbolos. Dessa forma, ficam sem sentido todas as distinções atribuídas conceitualmente ao ser das coisas. Com isso, Ockham ele rejeitou todas as distinções de formas feitas pelo escotismo, por exemplo. A insistência de Ockham em afirmar a possibilidade de estudar lógica e conhecimento humano, sem referência à metafísica e à teologia, acabou estimulando a pesquisa científica. Então a gente pode dizer que ele é um precursor da ciência nesse sentido, né? Da ciência como a gente entende hoje, secularizada, né? Sua atitude, ela infundiu confiança nos estudiosos de problemas particulares. Depois dele, não surgiram escolásticos importantes. E o período seguinte de grandes filósofos só se verifica na Renascença. Então a gente vai ter aí um certo retorno, né, a igreja tentando se manter, né, e ainda tentando utilizar a razão ao serviço da fé. Mas Ockham ele não, ele vai tentar distinguir a razão da fé.